É aquilo, né? Quando você passa a fazer um pedido, por exemplo, de um benefício de incapacidade no INSS, você tem três alternativas, né? Quando você passa por uma perícia, por exemplo, e tem o seu benefício negado. A primeira é voltar para casa e se conformar com a decisão. A segunda, retornar ao trabalho. E a terceira, ir procurar os seus direitos na justiça, né? Agora, existem aquelas pessoas que desistem, né? Eu sempre falo, né, e sugiro a você, não desista. Se você tem todos os requisitos, toda a documentação, você pagou o INSS, você tem garantido os requisitos, que é a qualidade de segurado. Aconteceu a lesão com você, pode ser de qualquer natureza, tá, pessoal? Qualidade de segurado não é só quando acontece acidente de trabalho, não. Se você está na sua casa num dia de folga e sofrer um acidente ou uma doença que lhe impeça você de trabalhar, você tem todo o direito, tá? Ah, a carência, tudo bem. Existe a carência de 12 meses, mas nesse caso, quando há doenças, por exemplo, que são listadas, né, que nós já citamos, aquelas 27 doenças, inclusive entrou mais 6 doenças, vale muito a pena você assistir os nossos últimos vídeos falando com relação a isso, porque elas abrem, né, uma exceção com essa exigência de carência, tá? Isso não só no caso de um benefício acidentário, que seria dentro da empresa, por exemplo, um auxílio-doença dentro de uma empresa, né, devido a algum acidente de trabalho ou alguma doença que você contraiu devido à sua função, não, tá? Existe também a possibilidade de exceção dessa carência nos benefícios de incapacidade, de acidente ou doença de qualquer natureza. Vale muito a pena você sempre estar antenado aqui com nossos conteúdos, exatamente por isso, porque muitas vezes, sem o conhecimento, você não sabe quais são os seus direitos. Nós já demos aí, por exemplo, como funciona o auxílio acidente, né? O auxílio acidente é aquele benefício que você tem direito, que depois que você, por exemplo, passou pelo auxílio doença, né? Mas você está pronto a retornar ao mercado de trabalho, mas ficou uma sequela em você que diminuiu a sua capacidade. E vamos sempre lembrar, não existe grau de sequela, tá? Mínima ou máxima para determinar se você tem direito ao auxílio acidente ou não. Então, qualquer grau de diminuição da sua capacidade, quando se encerra o auxílio doença, o perito do INSS, diagnosticando esse grau de diminuição da sua capacidade, ele deve imediatamente conceder o auxílio acidente. Muita gente não sabe, então vale a pena você olhar nossos conteúdos. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais você tem por onde cobrar aquilo que é direito seu, né? E ninguém vai te fazer de tonto dentro do INSS. Essa é que é a verdade, tá? A aposentadoria por invalidez, ela tem muitas coisas que muita gente não sabe, muitos direitos, e é o que nós estamos abordando aqui nesse vídeo. Se você está em busca de um benefício de incapacidade, né, seja ele tanto o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, você tem que saber, né, que terá que passar por uma perícia para avaliar a sua situação de saúde. Mas se por acaso a perícia você não receber, né, por exemplo, o diagnóstico de uma incapacidade, tanto ela temporária ou permanente, né, você pode recorrer dessa decisão dentro do INSS ou então pedir para a justiça, né, que também no caso você vai precisar passar por uma perícia dentro da justiça, conhecida como perícia judicial. Bom, para você conseguir aposentar por invalidez, não é um pedido, né? Quem está, por exemplo, chegando no INSS a primeira vez, já entra com pedido de aposentadoria por invalidez. Não. A aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida através da perícia. Quem tem esse poder dentro do INSS é o perito, tá? Ele pode cancelar, por exemplo, a aposentadoria sem perícia, uma aposentadoria por invalidez. Do nada o INSS resolve que esse segurado ele já se recuperou e que ele não precisa mais receber o benefício. Não, pessoal, tá? Principalmente os benefícios concedidos por decisão judicial, tá? Existe uma lei, né? Agora, o INSS pode convocar esses segurados, por exemplo, né, de aposentadoria por invalidez para passar por um pente fino, como nós estamos aí acontecendo, né? Está acontecendo convocações? Pode sim, pessoal, a qualquer momento, tá?
A Lei 8.213 de 1991 dá esse poder ao INSS, tá? Desde que mantida aí os critérios também da lei, né? Por exemplo, né, quem está recebendo aposentadoria por invalidez e está na reabilitação profissional, quando foi encaminhado, né, muitas vezes até pela própria justiça, essa pessoa ela não pode ser convocada para pente fino nem para revisão ou ter o seu benefício ou os pagamentos cessados. Agora, por exemplo, quem está com data de cessação, né, o juiz costuma colocar na sua decisão, na sentença, quando é favorável ao segurado, ele coloca no auxílio doença uma data de cessação do benefício. Benefícios nessas condições não pode ser cessado. A aposentadoria por invalidez, para quem recebe há mais de 5 anos, ela não é um benefício, por exemplo, você recebe alta e você só vai receber aqueles dias que estava ativo e acabou. A aposentadoria por invalidez, ela é diferenciada, tá, pessoal? Ela tem aí a mensalidade de recuperação, que é 18 meses que você tem ainda para receber o benefício, mesmo retornando ao trabalho. Conteúdo que nós temos específico também falando com relação às vantagens e desvantagens da aposentadoria por invalidez, né? Essa lei, né, que determina ainda que os peritos fixem também, né, uma duração da concessão ou reativação de um benefício por incapacidade, né, nos casos de benefício judicialmente concedido, se não houver essa data de fixação, ele será considerado aí pelo prazo aí de 120 dias, tá? Meu benefício pode ser cessado pela perícia médica, sem realização de perícia? Já falamos que não, tá, pessoal? Se a decisão judicial estabeleceu lá, por exemplo, uma alta programada e o segurado fizer um pedido de prorrogação, o benefício não pode ser suspenso enquanto a perícia não for realizada, né? O benefício judicial, ele pode ser cessado ou perder também o benefício sem ser através de pente fino? Sim. Uma pessoa que aposentou por invalidez ou recebe auxílio-doença pode ter seu benefício cessado. Mas o único motivo para esse cancelamento é para o retorno do trabalho, tá? Devido à recuperação aí da sua capacidade laborativa. O aposentado por invalidez que não tem trabalho e não tem capacidade de trabalhar, ele corre o risco de perder o benefício. É aquelas pessoas que vivem sozinhas, que já não tem mais família, muitos, né, são completamente solitários. Pode cessar o benefício dessa pessoa? Não, pessoal, num caso como esse, o INSS, a própria justiça vai avaliar aí no caso, né, a idade, a escolaridade, o convívio social dessa pessoa, porque se cancelar um benefício que a única renda de uma pessoa nessas condições, ela vai viver do quê, né? E o benefício de incapacidade total e permanente, vocês sabem, né? Para se conseguir, você precisa ter também uma carência mínima de 12 meses, né? Estar contribuindo com o INSS no momento em que acontece, né, o seu acidente ou a sua doença, estar contribuindo para o regime geral, ficar incapacitado total e permanente para o trabalho, tá? Tudo isso deve ser comprovado através de exames, né, laudos, documentos, tudo que você tiver numa perícia médica dentro do INSS ou na justiça, tá? Você não pode, por exemplo, rejeitar-se caso você for encaminhado para reabilitação profissional, tá? É obrigatório, tá, pessoal? Lembrando sempre, um dos documentos mais importantes aí que vai ser analisado são os laudos médicos. Esse laudo precisa ter o seu nome completo, o nome do médico, o carimbo, CRM, assinatura, o CID, tá? Um detalhamento de como ocorreu a lesão ou o acidente ou a doença, tá? Quanto tempo você vai precisar no caso aí, se é temporário, alguns meses, se é total e permanente, sugerindo a aposentadoria por invalidez, tá? É importantíssima a documentação nesses casos, tanto no INSS como na justiça, tá? A perícia será determinada, né, pelo próprio perito, né, se você estiver elegível para ter direito aí a receber um benefício, tá? É importante salientar que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é definitiva, pessoal, não é vitalícia. Muita gente olha lá o código 32, estou aposentado agora, estou tranquilo, não pode mais cancelar. Pode sim, pessoal, tá? E existe uma diferença entre a aposentadoria total e permanente, né? No caso aí de um acidente ou de uma doença que não esteja relacionada com o trabalho, e é diferente aquelas que estão relacionadas com o trabalho. Uma coisa que deixa muita gente aí, quando se aposenta por invalidez, né,
pensando duas vezes se vai querer ou não continuar com benefício, é aqueles trabalhadores que já tem muito tempo de empresa, né? Que tem uma boa rescisão de trabalho para se fazer, e quando você aposenta por invalidez, o seu contrato ele fica suspenso. Você não pode rescindir o contrato, a empresa não pode te mandar embora. E esse contrato vai ficar lá, quer dizer, você vai ficar praticamente com seus direitos trabalhistas, vai ficar ali congelado, né? Então é um problema sério. E nós temos também, né, a dificuldade aí de quem se aposentou depois da reforma da Previdência, que hoje recebe uma média de 60%, né, do que recebia quando estava na ativa. Nós temos aí uma ação dentro do Supremo Tribunal Federal que está para julgar, né, mas como tudo aqui é demorado, né, as pessoas não têm pressa, acham que todo mundo tem tempo para esperar. Essa ação ainda não foi dada, porque se julga a inconstitucionalidade por se referir, por exemplo, ao mesmo benefício, aos mesmos requisitos, mas devido a uma diferença de data, há uma perda significativa nos rendimentos, né? E outra coisa também, né? Nós falamos de carência, mas nós temos aquela lista de doenças que nós sempre citamos, né? Que não é necessário carência, tá? Quando você possui, por exemplo, uma tuberculose ativa, uma hanseníase, uma alienação mental, uma hepatopatia grave, cegueira, visão monocular, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, são uma lista diversas de doenças. Você quer saber como é que funcionam essas listas, quais são as novas doenças, né, que foram adicionadas a essas listas, e elas podem dar direito, tá? Não é que dão direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o que o INSS julga não é a doença. O INSS julga a incapacidade. Então você pode ter uma dessas doenças ainda na fase inicial, ela não está te tirando, né, a aptidão para você continuar os seus afazeres, tanto na sociedade como dentro do seu trabalho, e você ser rejeitado ali em deferimento na hora de pedir um benefício. Não sou eu que tenho essa visão, tá, pessoal? Eu estou falando porque é assim que o INSS olha no caso de uma perícia, né? Muita gente me pergunta aqui no canal: eu tenho a doença tal, né? Como se eu fosse médico e soubesse. Dá direito à aposentadoria? Primeiro que eu não conheço a doença, né? Não sei quais são os sintomas, não sei o que ela provoca. E segundo, quem vai decidir se dá direito ou não à aposentadoria é a perícia do INSS, é o perito. Não tem como eu responder para vocês se essa doença aposenta, se aquela aposenta. Está tudo na mão do perito, como na justiça, está na mão do juiz. No INSS quem decide é o perito. Na justiça quem decide, apesar de se passar por um perito judicial, vai ser o juiz, tá? Não quer dizer porque você tem um laudo favorável, que você entrou com processo na justiça e o perito colocou lá maravilhosamente bem, né, que você merece aposentadoria por invalidez para ontem. O juiz pode olhar aquilo lá, juntando com os documentos que você também entregou e foram anexados no processo. O juiz pode olhar para você, achar que você é muito novo para aposentar, ele não pedir uma nova perícia para uma nova avaliação, e um outro perito ele pode dar, não, negativo, ele está bom para trabalhar. Quer dizer, não é assim. Da mesma maneira quando o perito coloca uma decisão lá que você não está incapacitado, uma decisão desfavorável a você, e o juiz julgar ali através dos elementos, né, da documentação, do seu histórico, ele vê que realmente você está incapacitado e tem direito ao benefício. Também já falamos isso em outros vídeos. Pessoal, vale muito a pena você fazer uma pesquisa aqui no canal e assistir os nossos conteúdos com muita atenção. Você nunca perde, ao contrário, você ganha um conhecimento valioso para lidar com o INSS. O INSS, quanto mais você souber a hora de você chegar para fazer um pedido de benefício, uma prorrogação, lidar com um indeferimento, saber quais são os requisitos para tais benefícios, se o INSS pode cessar ou não, como funciona tudo isso, você sai na frente, você está um passo adiante. Tem muita coisa que ninguém vai te falar. Se você não tiver conhecimento, você também perde dinheiro, tá? No caso aí como auxílio acidente, que é obrigado, né, o perito a conceder quando há uma sequela permanente que diminuiu a incapacidade. Muitos segurados não sabem, recebem alta, vão embora, retornam para o trabalho e deixam de receber aí o benefício de auxílio acidente, né? Então, o conhecimento é tudo, tá, pessoal? Bom, a perícia médica vai poder atestar a incapacidade para o trabalho de forma temporária, e aí ela vai conceder o auxílio doença.
atestar a incapacidade total e permanente para o trabalho, onde é concedida a aposentadoria por invalidez, ou atestar a capacidade que o trabalhador deverá retornar ao trabalho, que já está completamente curado. E quando, por exemplo, acontecer uma injustiça com você dentro do INSS, num caso como esse, né, você continua incapacitado e o perito lhe dar alta e você retornar para a empresa para trabalhar, você não concorda com isso, você tenta dentro do INSS os recursos, caso não consiga, entrar na justiça, né, pessoal? Que é a última esperança aí. Mas pelo menos você vai ter uma resposta definitiva se você tem ou não direito ao benefício, né? É diferente do que você ficar aguardando uma análise por anos, né? O juiz não vai fazer isso, ele vai... O processo tem as fases, demora um pouco, mas ele vai te dar uma resposta definitiva. Tá bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido importante as informações e esse conhecimento, tá? Não deixe de dar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão e estar sempre atualizado e bem informado, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não tenho como agradecer, né? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? O que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.